E aí, pessoal? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast 1% Melhor. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março, aniversário da minha mãe. Parabéns. E a gente está aqui hoje para receber uma convidada muito especial, a Isabela Lins. Ela é médica clínica geral e pós-graduada em geriatria e gerontologia. Possui especialidade em terapia ortomolecular e terapia de reposição hormonal. A abordagem dela, terapêutica, visa o tratamento do paciente e não de uma doença em específico. Ela contempla o bem-estar em geral, longevidade com saúde, avaliando e tratando cada aspecto do paciente. Alimentação, metabolismo, condição física, equilíbrio hormonal, psicológico, sempre através de tratamentos individualizados. Obrigado e seja bem-vindo, Isabela. Obrigada por tudo isso. A apresentação aí foi linda. Estou me sentindo o máximo e muito obrigada pelo convite. E eu queria, Isabela, que você se apresentasse um pouco, contasse um pouquinho de você, antes da gente entrar no assunto. Eu não sei nem o que é pertinente para uma apresentação assim, num podcast, mas como o assunto é saúde, eu vou me apresentar como médica, mulher de 50 anos de idade, realizada na vida. Eu queria começar pedindo você contar um pouquinho, né, da diferença entre um nutricionista, um nutrólogo e um ortomolecular. O que é esse ortomolecular e qual é a diferença? Nutricionista e nutrólogo ou orto é diferente porque o nutricionista ele não é médico. Ele estuda nutrição e ele estuda o corpo humano do ponto de vista de absorção de nutrientes, mas ele estuda pouco patologia. Então, quando você pensa assim em patologia, uma diabetes, por exemplo, que tem muito a ver com nutrição, ele vai estudar de uma forma superficial o desenvolvimento da doença, mas vai estudar, espera-se, pelo amor de Deus, que ele estude, a parte que a nutrição interfere na doença. Mas, quando você fala de um nutrólogo e de um ortomolecular, existe um pouquinho, assim, diferença nisso, bem pouca, que, assim, a ortomolecular veio antes da nutrologia. Então, se você pensa num ortomolecular, você pensa em alguém que se formou antes dos nutrólogos. E, como o ortomolecular é um termo muito cheio de dramas, a ortomolecular ela é um ramo da bioquímica e os médicos não gostavam da terminologia e criaram medicina ortomolecular e ficou uma tragédia e um monte de coisa que fizeram a respeito do termo ortomolecular. Aí eles criaram a nutrologia. Então, a nutrologia é a visão avançada da ortomolecular. Eu sou ortomolecular porque, na minha época, era o que havia, era ortomolecular. E quando eu vou vendo as coisas mais modernas, elas são meio radicais. E eu não tenho uma natureza radical. Então, eu prefiro uma coisa mais individualizada. Na nutrologia, você vê muito padrão. Na ortomolecular, você vê uma coisa muito mais individualizada. Aí eu faço as minhas fórmulas. Eu não tem nenhuma fórmula no meu computador. Eu fico desesperada quando alguém me pede uma fórmula pronta. Quando eu pergunto, eu digo, qual o principal motivo de você estar aqui hoje? Eu não pergunto se está com dor, se não está. Eu quero saber qual o motivo que levou ele para o consultório, para eu poder elaborar um tratamento de acordo com aquela primeira coisa que levou ele. Às vezes se perde. Eu já vi pacientes chegarem por uma razão e terminarem com outra. Mas porque eles decidiram desse jeito e porque as coisas melhoraram, né? Então, ele vai buscando cada vez uma coisa melhor. A tendência agora é justamente o contrário de várias coisas que me ensinaram. E aí ficou a pergunta para mim, será que a literatura mudou tanto de nutrição, de alimentos e saúde? Ou é realmente a diferença dessas linhas que você estava apontando entre nutrição, ortomolecular, medicina funcional? Tem uma questão de poder muito grande nisso. Hoje em dia, o poder está diluído. A gente está falando para um monte de gente ouvir, sem ter nenhum jornalista mediando a gente, sem ter patrocinador interferindo na gente, dizendo que você tem que falar desse remédio tal, que é bom, e dessa comida tal, que é boa. Não tem nada disso. Então, nós temos um poder muito mais diluído, muito mais dinâmico, hoje em dia. E antes, o poder estava concentrado na mão de grupos. E esses grupos usavam alguns profissionais
claro que isso existe para todo tipo de poder, mas para direcionar a coisa, entende? Então, imagina, médico bom tem que prescrever tal remédio, médico bom tem que falar desse jeito, tem um monte de adesivo de propaganda de remédio na porta do consultório dele, tem que seguir um determinado padrão, que era o padrão da época, e as pessoas tinham pouco conhecimento para poder exigir mais daquele profissional. Na nutrição tem muito disso. Olha, ano passado eu vi, através de um paciente meu que namora uma futura nutricionista, o que ela estava estudando, e ele dizendo, tá vendo o que ela está estudando, doutor? Isso tudo é mentira, não é? É tudo mentira. E ela sabe que é, porque ela é minha paciente também. Mas ela não tem argumento para chegar para a professora dela e dizer que aquilo é mentira, porque a professora dela pegou aquilo num livro, passou aquilo adiante e vai... É como se fosse do quanto a gente pode ser ruim na nossa profissão, porque muita gente cobra. Então, quem é ruim de verdade, que não pode se defender disso, vai ter que se conformar com o que é. Ou vai ter que correr atrás. Porque realmente, antigamente, levava muito tempo. A gente tinha pouco acesso à informação. O que a gente faz hoje muda tudo. Muda tudo. Uma pessoa que nunca imaginou que poderia seguir uma nova orientação alimentar ou conduzir a vida de uma forma diferente, ela entra no YouTube e vê um podcast ou vê uma live, vê alguém falando a respeito e ela busca nela mesma a sabedoria do que é melhor para ela, porque antigamente as pessoas aceitavam muito o que era imposto. Na prática, qual que é assim, a recomendação? O paciente entra em contato com você, começa a conversar, você vai entender lá especificamente o caso dele, mas depois, quais são os tipos de coisas assim que você geralmente sugere? Ou quais são os tipos de alimentos que a gente tem que evitar? Queria que você falasse um pouco mais assim. Quanto mais você generalizar, menos vai ser a excelência do tratamento, menor vai ser a excelência. Então, você tem que individualizar o tratamento. Você tem que conhecer o paciente. Você tem que chegar e descobrir qual é a meta dele, qual é o objetivo final dele daquilo. O que é saúde para ele? Porque ortomolecular tem uma coisa que eu acho uma delícia. A saúde não é determinada pelo médico, é pelo paciente. Então, ele quem vai dizer o que é saudável para ele de verdade. É ele quem vai me dizer. E eu, dentro do consultório, depois que eu conheço de verdade o paciente, eu peço os exames, os básicos, que é tipo um mapa funcional do paciente. É um mapa nutricional, hormonal e funcional. Como é que os órgãos funcionam, como é que está a distribuição de hormônio da vida dele, como é que ele se alimenta e caso todo mundo, vejo o que é que tem desequilíbrio naquilo e eu pergunto se aquilo é problema. Porque às vezes o médico acha que aquilo é problema, não é, entendeu? Tá bom daquele jeito. Que legal, que legal. E das medidas que você passa geralmente, Isabela, eu entendo que é individualizado, mas se você pegar a média, quanto que é nutrição, alimentação, quanto que é estilo de vida e quanto é suplementos? Quando eu estudei orto, a gente estudou um conceito de nutracêutico, que hoje em dia tem pessoas que levam a sério e tem pessoas que não. Nutracêutico é aquele nutriente que se transforma em medicamento. Para mim, isso é muito, mais mega, ultra importante. Porque se você tem uma máquina que está recebendo o melhor combustível possível, você pode cobrar melhor dessa máquina. Pode cobrar mais, ela rende mais, eu sei direcionar ela para aquilo que eu preciso. Então, na minha forma de tratar, a dieta sempre é a primeira coisa. Então, eu só tenho que direcionar a dieta para aquilo que é possível para o paciente. A alimentação seria a primeira coisa. A segunda coisa que eu me preocupo muito, e é uma consequência da má alimentação, é a questão hormonal. Então, eu sempre estou vigiando os hormônios dos meus pacientes para saber se uma tireoide vai, no futuro, se tornar uma tireoide hipofuncionante ou vai formar nódulos ou tumores. Em mulheres, a atividade inflamatória das mamas, dos ovários, para poder, enquanto ainda está na fase reprodutora, manter essa fase reprodutora e depois, para não ter outros problemas, porque um desequilíbrio hormonal depois dos 45, 50 anos de idade pode gerar um tumor. Então, eu sempre tenho um controle na atividade hormonal muito grande. E, por último, mas nunca esquecido, a parte comportamental.
Sim. Porque não adianta fazer tudo isso, ter um corpo super saudável se não estiver feliz. Tem que estar feliz. Os que conseguem, tem uma coisa que neles é incrível, é vontade, sabe? Eles têm, primeiro, um objetivo real, depois eles correm atrás daquilo. Essas pessoas, elas são bem-sucedidas não só em tratamento médico, em tudo. Tudo. Quem delira muito ou quem tem problemas mentais não consegue. Eu tenho pacientes que, por exemplo, fizeram uma bariátrica, já engordaram tudo de novo e conseguiram reverter a situação da bariátrica, o estômago já cresceu de novo, está vivendo uma vida miserável, porque é uma vida de dependência química por comida, e é muito difícil essa pessoa se consertar, porque o problema aí é mental, é um distúrbio mental, não é um distúrbio fisiológico do ponto de vista normal que a gente imagina, tá? Mas mental não é cérebro, viu, gente? Mental é aqui. Até nessa questão do cereal. Como transformar o cereal numa coisa saudável? Como retirar a proteína desse cereal? Sabe, a engenharia dos alimentos, ela pode fazer isso. Ela pode tirar a proteína desse cereal e transformar numa coisa mais saudável, mais palatável também, mais fácil de ser digerida. E não faz isso porque existe, de novo, aquela questão do poder e do dinheiro controlando a situação. E para a gente, é fácil a gente chegar e dizer, vou pagar R$16 no ovo orgânico, ao invés de pagar 9 no ovo comum. Mas tem gente que alimenta a casa com ovo. Então, para eles, aqueles R$9 já são caros. Sim. Então, para essas pessoas, existe aquela fazenda de tortura. E a gente tem que começar a reverter o processo aos poucos, até chegar a um ponto em que tortura não vai ser mais tolerada. Até a pessoa que precisava comprar os ovos vai dizer, não, ó, eu vou comprar esse de R$10, que é melhor, não tem tortura. R$1 eu consigo. Sim. Se você não tivesse os exames de uma pessoa na mão, você não tem informação nenhuma sobre ela, e você teria que dar a dieta que você acha que é a mais abrangente para performance e saúde, o que você recomendaria mais ou menos? Eu gostaria de ver o corpo dessa pessoa, a primeira coisa. Porque a distribuição de gordura desse corpo iria me guiar para saber qual tipo de dieta que ela tem que ter. Uhum. E eu gostaria de saber quais são as áreas onde ela tem mais dificuldade no dia a dia de executar tarefas. Tipo, é pensando, ou é se alongando, ou é carregando peso, aonde ela tem mais para poder direcionar também melhor. Diante disso, imagina que eu vi uma mulher com a cintura fina, o quadril enorme, uma atividade inflamatória muito grande, ela já está com artrite nos dedos e está com displasia mamária. Essa mulher, ela precisa de uma dieta pobre em carboidrato, de preferência nenhuma farinha, nenhuma forma de farinha, talvez a de amêndoas, para ela poder ter uma flexibilidade melhor no cardápio. Amêndoas, coco, linhaça, chia, dá para ter, mas uma dieta mais cetogênica, para que primeiro conduza a um equilíbrio hormonal. A cetogênica, ela me dá uma ferramenta muito boa do ponto de vista hormonal, ela me ajuda muito. Então, numa situação dessa, diz. O que é a dieta cetogênica, para quem não conhece, Isabela? Bem low carb, bem servida de gorduras e com uma quantidade de proteína moderada. Nesse low carb, ela tem... A dieta cetogênica, ela tem alguns carboidratos que ela não quer de jeito nenhum. As farinhas de rápida absorção e os açúcares. E aí eles também tiram dos tubérculos. Eles tiram batata, cenoura, beterraba, coisa assim. E deixa a dieta com os carboidratos bem magrinhos. Esse carboidrato é ali, aquela enganação, negocinho, que você vai ter que tirar a energia da proteína. Isso vai dar uma halitose do cão. Mas no começo, numa situação dessa que você descreveu, Arroz tira também. Nem ou não? Também. Tira todos os grãos. E batata doce fica? Batata doce é mais... Na cetogênica, não. Luquinha, só para dar um parâmetro, uma pessoa come em média 400 a 500 gramas de carboidrato. Uma pessoa que tem tem a alimentação standard americana, né? E a dieta cetogênica você come até 25 a 30 gramas, dependendo do seu peso, mas é muito pouco, cara. Então, quando eu fazia assim, o jeito que você pensa eu não vou comer absolutamente nada que tenha carboidrato, porque você vai acabar comendo acidentalmente aqui e acolá, um brócolizinho aqui e tal.
Então é muito, muito restrita. E os efeitos colaterais você mencionou, né, Isabela? Acho que tem gente que passa por esse, que eles chamam de keto flu, né? Que são semanas terríveis e tal. Eu passei por isso, a Ana passou por isso. Mas a hora que você sai do outro lado também é um outro tipo de parâmetro que você tá, né? E não necessariamente você precisa fazer para sempre. Muita gente recomenda você fazer ciclos, né? De ketogênica, low carb e tal. Exato. Eu recomendo a cetogênica se houver um grande desequilíbrio hormonal. Aí eu recomendo. Porque eu consigo, sem ter tanta medicação, controlar mais o desequilíbrio hormonal. Do mesmo jeito que a mulher do quadrilzão, eu faria isso, o homem com teta, sabe aquele homem peitudinho? Precisa da mesma dieta. Sim. Porque ele está em desequilíbrio hormonal. Então, quando você vê assim, uma desproporção muito grande da parte de cima com a parte de baixo, vai para a cetogênica, que é o mais seguro. O jejum é algo interessante para que tipo de paciente? A gente sabe que existe uma nova onda, né, do jejum intermitente e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho para a gente desse ponto. O jejum, ele é muito específico para a necessidade do paciente. Imagina assim, uma pessoa que tem uma glicemia muito baixa, ela não vai conseguir fazer jejum porque ela vai passar mal, vai ter fraqueza. Para ela não é legal. Mas uma pessoa que tem uma glicemia ou uma reserva glicêmica muito boa, ela consegue fazer o jejum e ir controlando a insulina dela para que evite aqueles picos, entende? Ela vai começar a consumir mais na hora que realmente precisa. Essa educação que ela vai fazer com o corpo dela, se ela fizer continuamente, porque tem os obcecados, né? Eu sempre tenho um obcecado ou outro no consultório, que aí ele quer fazer jejum todo dia, aí ele já não quer mais comer carboidrato nenhum, aí faz reza, tem tudo. Exagera, né? É quando exagera, acaba descarregando do outro lado, né? Desequilibrando. Nossa, E não dura, né? Os caras fazem mega intenso e tal 3 semanas, né? E eu acho que a ideia, na verdade, é, puta, qual é o tipo de protocolo que eu consigo viver com ele e ser feliz com ele, né? Isso que é a parte mais difícil. Então, bota isso como se fosse um compêndio de medicina. Bota bem grande, filho, você tem que seguir esse. Outra, qual que é uma coisa que você tinha certeza 5 anos atrás que hoje você tem uma opinião completamente diferente? Eu tinha certeza que era forçação de barra, aquele jeito de ser do Chico Xavier. Não sei se vocês já viram entrevistas do Chico Xavier, ele é muito gentil e doce, e exageradamente educado. E, nossa, eu achava que aquilo era a maior forçação de barra do mundo. Aí eu aprendi que não é. Existe. Que é preciso. Legal. E a última, qual que é a coisa que você mais se orgulha de ter feito na sua jornada até agora? Eu estava achando que eu não ia ter essa coisa de orgulho, mas eu acho que a interferência positiva na vida dos meus pacientes, eu me orgulho disso. Legal. Com certeza, quando a gente gera impacto, né? A gente vê principalmente o impacto do nossa dica, ou enfim, nosso tratamento e tal com alguém é realmente muito poderoso. Pois é. E eu não tenho dúvida, Isabela, que com esse episódio aqui você vai ajudar muita gente a ligar o alerta de vários pontos que você colocou, que vão te procurar. E quem quiser saber mais do seu trabalho e passar com você, como é que entra em contato contigo? Celular, 99217-2118, 011, que é São Paulo. Então é 011. A gente coloca lá nas inscrições. Tem o site também, não tem? Tem o site, é porque no site não vai me encontrar fácil, não. Vai me encontrar muito mais fácil no celular. Eu sou aquela médica que tenho que... Eu fico muito pouco na internet. Fico mais hoje em dia, mas fico, em comparação à maioria das pessoas, pouquíssimo. Eu não considero nada virtual real. Que horror, né? Mas eu não considero mesmo. Para ser real, eu tenho que estar ali pegando e vivendo e vendo o resultado. Então, o mundo virtual para mim é tudo novidade. Estou aprendendo. Boa, a gente coloca os contatos também na mensagem descrição. no WhatsApp. WhatsApp tá ótimo. Boa. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. E espero que vocês tenham gostado aí do papo, assim como a gente gostou e aprendeu aí. Acho que dava pra gente ter ficado horas falando. Eu, pelo menos, né? Eu sei que você também, Rafa, se interessa muito no assunto.
Mas se vocês quiserem interagir mais e debater qualquer assunto que a gente trouxe aqui, entre em contato com a gente ou com a Isabela direto, a gente vai colocar os contatos dela. E até o próximo episódio. Obrigado. Tchau, gente. Valeu, obrigadão.